Olá, eu sou o irmão Heleno Lopes. Vamos refletir hoje sobre o Salmo 121, que trata da olhar para os montes. Elevo os meus olhos aos montes. E aí vem uma pergunta: de onde me virá o socorro? E vem uma frase conclusiva: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Existe uma cultura no mundo hebreu relacionada aos montes. Talvez não dê tempo nesta reflexão de vermos todos ou alguns montes citados na Bíblia. A gente observa que o monte é sinônimo de segurança. Segurança. Daí tantos montes citados na cultura hebreia, na cultura israelita. Sinônimo de segurança. Há uma outra simbologia muito forte, que é de elevação espiritual, subida para o alto. E um terceiro aspecto é o aspecto de uma visão panorâmica da linha do horizonte. Quem está sobre o monte, para todos os lados que ele olhar, ele verá sempre de cima a linha do horizonte. Então é muito importante e muito interessante a gente observar essas nuances bíblicas, porque são elas que nos ensinam de acordo com a cultura reinante entre os nossos irmãos judeus. A primeira frase do verbo, eleva os olhos aos montes ou para os montes, aqui diz, para os montes eu elevo os meus olhos, aqui no Loque. É uma frase de atitude, é uma ação. O verbo elevar, olhar para cima, olhar para o alto. E vem uma coisa interessante que é uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ou de onde me virá o auxílio? Ou de onde me virá a proteção? Vale salientar que diante da nossa vida, nós fazemos muitas perguntas. Algumas têm respostas, outras não têm, porque dependem tão somente do plano de Deus. Nós podemos fazer perguntas sobre a própria existência. Nós podemos fazer perguntas sobre a nossa saúde. Nós podemos fazer perguntas sobre a nossa família, perguntas. Então, são questionamentos que carregamos conosco durante toda a nossa vida. Mas o salmista pergunta: de onde me vem, de onde me virá o socorro? A palavra socorro nos traz a ideia de pressa, a ideia de urgência, a ideia de proteção. A gente lembra a palavra pronto-socorro, e que você chega lá no hospital e precisa, em caráter de urgência, de ser atendido. De onde me virá o socorro? De onde me virá a proteção? Então, a terceira frase do versículo é uma frase altamente conclusiva, uma frase certeira, uma frase de quem crê em uma verdade. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Que coisa maravilhosa! Ele retomou Gênesis capítulo 1, quando lá, no segundo dia, Deus cria o céu ou os céus, o firmamento.
E no segundo dia, Deus cria a terra, as árvores e etc. Então, onde é que estava? Onde estava a certeza do salmista? A frase conclusiva: o meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O céu para onde vou, ou para onde irei, a terra onde piso, que me dá sustentação, que me dá segurança no meu caminhar, no meu trabalhar, no meu ir e vir. Portanto, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Nós vamos refletir hoje tão somente sobre esse primeiro versículo, mas é interessante a gente ver parte da questão dos montes, dessa cultura dos montes lá em Israel. A fortaleza de Israel, que foi construída sobre as montanhas, a fortaleza de Massada. Esta fortaleza tem uma história muito interessante, porque foi quando, do domínio da cultura grega, a imposição grega da cultura por Alexandre o Grande, que invadiu Israel. Então, uma ala de judeus construiu a fortaleza de Massada sobre um monte que dá o maior trabalho para o turista subir. Então nós temos o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos. Nós temos o Monte Sião, onde a parte antiga de Jerusalém foi construída. Por fora fica o restante das muralhas do Muro das Lamentações. De modo que esses montes têm toda uma significação na vida do judeu. São símbolos espirituais. E nós não podemos dizer que a Bíblia, o Antigo Testamento, está ultrapassada. Há lições em todas essas realidades montanhosas para nós hoje em dia. O Monte das Oliveiras, o local onde Jesus foi orar, lá ele suou sangue antes do seu sacrifício final pelos nossos pecados. O Monte Horebe ou Monte Pisga também é o outro monte de muita significação. O Monte Hermon, o Monte Tabor, local da transfiguração do Senhor Jesus. O Monte Ararat, onde, segundo a Bíblia, a arca pousou após o dilúvio. Então veja bem, prezados irmãos, como há uma riqueza tão grande em refletirmos a Bíblia, em refletirmos os salmos para tirarmos lições para as nossas vidas. Retornemos ao primeiro versículo, não quero ser longo. Elevo os meus olhos aos montes, uma atitude de ação. Eu olho para cima, simbolizando eu olho para Deus. Eu quero buscar a Deus nas alturas, que também Ele está aqui presente. A gente sabe porque nos atributos de Deus Ele está em todos os lugares, onisciente, onipresente, onipotente. Mas é uma figura, como se diz, figurada do salmista falar. Ele andava com Deus, o salmista, mas ele quer nos dizer que esta atitude significa que nós olhemos sempre para o alto, para aquilo que nos acrescenta, para aquilo que nos faz gente, para aquilo que nos faz progredir como pessoa em nossas vidas. Portanto, temos uma frase de ação. O segundo aspecto, repetindo, de onde me virá o socorro? De onde vem o auxílio para a minha dificuldade no mundo de hoje?
De onde me virá auxílio para eu transpor, para eu transcender no mundo espiritual contra este mundo miserável que está posto no maligno? Então, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra. Amém. Na próxima live, daremos continuidade ao Salmo e também a outros montes muito significativos na vida dos israelitas e também que servem de lição para todos nós. Paz e bem, e até a próxima.